A casa tá caindo. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem num carro no Pará com 2,5 milhões de reais que seriam usados para compra de votos. Eu tô falando aqui faz mais de um ano que vai chegar no dia da eleição e vão comprar votos com dinheiro vivo. Já fizeram no primeiro turno e vão continuar fazendo no segundo turno. A coisa tá feia lá. Esse homem, o carro dele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal no Pará. E aí, perguntaram pra ele onde ele ia. Aí ele começou a dar histórias diferentes, falou que havia namorada, depois falou que não ia. Perguntaram para onde ele ia, ele falou que ia para uma cidade no interior também do Pará. Depois perguntaram de novo, ele já não sabia mais direito se era para lá que ele ia, como ele ia. Os agentes ficaram meio assim, né? Falaram, peraí, vamos revistar o seu carro. Tá. Aí os agentes abriram o porta-mala do carro dele e encontraram isso aqui, ó. Malas e malas e malas. Malas. Caixas e caixas de dinheiro vivo. No total, contaram lá, deu 2.508.000 reais. Quer dizer, muita grana em notas de 100. Aí você deve estar falando, Thiago, Bolsonaro criou a nota de 200. Por que eles estavam transportando nota de 100? É que o voto custa 100 reais, não custa 200 não. Não vão pagar 200 por voto, não chegou nesse nível. Eles deixam a população mais pobre exatamente para a pessoa ficar desesperada. Qualquer 100 reais já é isso. O voto geralmente custa 100 reais, viu? Então por isso notinhas de 100 ali. Os 200 são para o Bolsonaro comprar imóveis com dinheiro vivo e transportar dinheiro para fins pessoais mais facilmente. É melhor para os corruptos 200, né? Mas nesse caso tinha que ser 100 mesmo. Aí, a Polícia Federal prendeu o rapaz e começou a fazer a perícia nas notas. E aí a coisa começou a piorar. Porque quando prenderam o rapaz, ele se desesperou. Aí ele falou, não, mas eu tenho uma credencial aqui, ó. Acharam com ele uma credencial do Congresso Nacional. Aí você fala, pô, peraí, o cara foi preso, ele tem uma credencial do Congresso Nacional, 2,5 milhões de reais. De onde veio esse dinheiro? O rapaz não sabia explicar. Aí ele não sabia, falou que era para pagar uma coisa, para pagar relacionada ao aluguel de carros. Eu tenho que pagar aqui uma despesa relacionada ao aluguel de carros. Carro de quem? Ele não sabia explicar, não sabia? Tá. Aí a Polícia Federal começou a fazer a perícia nas notas e viu o seguinte, as notas eram novinhas. Sabe aquela nota que tá cheirando a dinheiro? Você fala assim, fala, nossa, que cheiro de papel moeda. Eram essas. E aí foi piorando. E aí descobriram já quem é o deputado que tem ligação com esse rapaz. Eu vou te contar, mas antes, um segundinho, inscreva-se aqui no canal, é um segundinho, e aí você fortalece aqui a nossa posição, é muito importante isso, fortalecer a oposição a esse desgoverno perto da eleição, porque agora eles vão com tudo. O Bolsonaro já convocou os influenciadores bolsonaristas a disseminarem fake news e a abrir mão da própria reputação para disseminar fake news contra o Lula e disseminar as versões do Bolsonaro. Então é muito importante a gente fortalecer os de esquerda. Então, um segundinho grátis. Clica aqui em inscrever. Agora, falar sobre... tem um deputado chamado Acácio Favacho, esse aqui da foto que está junto com o Bolsonaro. Tem outra foto dele aqui ao lado do Bolsonaro. Esse deputado, ele votou a favor do orçamento secreto. Olha só que coisa, ele é um dos 284 deputados federais que votaram a favor do orçamento secreto, que é o Bolsolão, que é o esquema de propinas do Bolsonaro para pagar para deputados corruptos. É isso que é o Bolsolão, que tivemos aí nessa semana também as primeiras prisões relacionadas ao Bolsolão, que são de 2 operadores que estavam roubando dinheiro no Maranhão. Mas aí, se você é do Pará e conhece todos os deputados do Pará, o que eu acho que ninguém deve conhecer, porque ninguém conhece todos os deputados, você deve saber que o senhor Favacho, ele não é, Acácio Favacho, ele não é deputado pelo Pará. Não, ele é deputado pelo Amapá e não pelo Pará. Esse deputado, ele tem a ligação com o senhor que foi preso, com o bandido que foi preso com 2,5 milhões de reais. Esse deputado, ele é do Amapá, mas aí tem uma coisa, ó, olha só. Você olha aqui o mapa, e aí você vê o seguinte, não tem como você sair daqui, aliás, de nenhum outro lugar do Brasil, e chegar lá no Amapá sem passar pelo Pará. E aí, para despistar a polícia, o rapaz falou, não, eu tô indo para uma cidadezinha do interior do Pará.
outra cidade lá, ele falou o nome de 2, 3 cidades, foi se contradizendo, né, o rapaz. Tô indo pro interior do Pará, mas não, ele estava indo pro Amapá, provavelmente, porque o deputado que ele tem ligação é do Amapá. E como você não chega no Amapá sem passar pelo Pará, por isso ele foi parado lá. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dinheiro. Aí descobriram o seguinte, as cédulas eram novas e ainda estavam com a etiqueta do Banco Central, como se elas tivessem acabado assim, saíram da impressão e foram direto pro carro do rapaz. Parecia isso, ainda com etiqueta, elástico, tudo assim com marca do Banco Central. Só faltou estar em caixas do Banco Central. Nesse nível. Também perceberam o seguinte, essas notas estavam numeradas. Numeradas é o seguinte, você já deve ter visto em filme de bandido, a pessoa fala, olha, eu quero não sei quantos milhões em notas não numeradas. Já ouviu falar isso? Um bandido que sequestrou alguém, alguma coisa assim, ele fala, as notas não podem estar numeradas. Não. Nota numerada é o seguinte, toda nota no cantinho dela tem um número. E aí o que acontece? Quando tem um caso de sequestro, assalto, que alguém tem que pagar um resgate muito grande, se dá notas numeradas. Por quê? Porque toda nota tem um número diferente. Então você dá um número, ó, do número tal. Com o final daqui até aqui são as notas daquilo ali, ó. Aí a polícia consegue saber depois onde essas notas foram utilizadas para chegar ao criminoso. Por isso que em muitos filmes você vê eles falando isso. Essas notas estavam sequenciadas, a numeração delas estavam sequenciadas. Ou seja, são notas que foram impressas uma logo depois da outra. Ou seja, parece realmente que pegaram um tanto de nota do Banco Central e colocaram direto no carro. Esse deputado recebe o orçamento secreto do Bolsonaro. Eu estou te falando aqui que dinheiro do orçamento secreto, geralmente, não posso falar o caso desse deputado, porque não sei se é investigação contra ele. Se tiver, o Bolsonaro vai tentar interromper, né? Geralmente o dinheiro do orçamento secreto do Bolsolão é todo roubado. Todo roubado. Tem um deputado lá, o Josimar do Maranhãozinho, que também estava com caixas de dinheiro vivo. A Polícia Federal também pegou. Não foi preso. Até hoje. Livre, leve e solto, ganhando 34 mil reais, o nosso dinheiro público vai para ele, dos quais 24 caem direto na conta dele, o resto é imposto, ganhando um monte de benefício, livre, viajando grátis, que esses caras do Centrão, eles usam verba para fazer tudo que é viagem pessoal, eles fazem tudo isso com o nosso dinheiro e roubando ainda, e com todas as provas continua lá. Tá, voltamos a falar aí do Acácio Favacho. O Acácio Favacho aí perdeu 2,5 milhões, né? Assim, se ferrou bem ferrado. Deve ter um cara que tá irritado nos últimos dias. Aí, agora é o seguinte, o que tem que se investigar é o seguinte. Esse deputado, qual a ligação desse rapaz? É uma ligação séria? Provavelmente ele é quem deu a credencial. Esse dinheiro saiu de Brasília? Saiu. O rapaz falou que saiu de Brasília, isso é fácil de investigar, que é só você pegar as câmeras locais, você consegue, no sistema do federal, vários dos radares são informatizados, que eles colocam a placa e sabem de onde o carro estava, para onde foi, para onde estava indo. Tá, conseguem saber. Então saiu de Brasília o carro indo para o Amapá. Tem credencial do Congresso, dada pelo deputado tal, deputado do orçamento secreto. Quanto esse deputado ganhou do orçamento secreto? Do Bolsolão? Não sabemos de 2020, porque o Bolsolão em 2020 era secreto. Por isso que a mídia continua dando o nome de orçamento secreto. Por quê? Porque em 2020 era secreto, não sabemos quanto cada um ganhou. Foram 19 bilhões, hein? Roubados. Em 2021, o Congresso Nacional enviou a lista. Mas não enviou a lista completa. Por quê? Porque o Arthur Lira e o Bolsonaro permitem que eles usem laranjas. O que é usar um laranja? O orçamento secreto, mas agora cada deputado precisa fazer um requerimento oficial. Então imagina que aparecer ali o deputado tal está pedindo 10 milhões para enviar para a prefeitura tal. Pô, mas aí vai dar para investigar, né? Aí não dá para ele roubar. Então o deputado, ele manda o requerimento no nome de um laranja, no nome de outra pessoa, e fala, ó, tô aqui, ó. A pessoa tal está pedindo 10 milhões. O governo Bolsonaro autoriza 10 milhões para a cidade tal? Autorizo. Aí o governo vai lá e autoriza. Por isso que o Bolsonaro, a gente fala, mas o orçamento é emenda para os parlamentares. Para comprar voto para quem? Para o Bolsonaro. Quem autoriza? O Bolsonaro. É o governo Bolsonaro que autoriza. Se o ministro da Saúde autoriza, se o ministro do Turismo, do Desenvolvimento Regional, da Educação autoriza, é mando do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não quiser, você demite o ministro. Fala, não autorize nada disso. Então, aí autorizaram. Então tem que saber quanto esse deputado ganhou. Para quais cidades ele enviou esse dinheiro? Sabe por quê? Eu tô te falando aqui desde 2020, eu tô falando isso aqui. Comecei a falar isso logo antes da eleição para vereador, mas eu não parei de falar, eu continuo falando.
que o governo Bolsonaro está roubando dinheiro público para construir igreja evangélica, para os pastores comprarem votos no dia da eleição ou um dia antes da eleição com dinheiro vivo. Com dinheiro vivo, ó, vamos comprar voto com dinheiro vivo. Isso foi feito, tanto é que você vê que a votação do Bolsonaro em cidades do interior aumentou vertiginosamente, principalmente no Nordeste. Teve cidade agora do interior do Nordeste em que o Bolsonaro teve votação quase 5 vezes maior do que teve em 2018. Estranho, que no Brasil inteiro a votação dele foi muito menor. Por que teve cidade bem do interior do Nordeste, o lugar que está mais cerrado, em que a votação dele foi tão grande? Quando o Brasil voltou a passar fome, são essas pessoas que estão passando fome. Por quê? Porque ele conseguiu converter, obviamente na cidade inteira, porque o Lula continua ganhando, ele conseguiu converter muitos evangélicos. Aí liga isso ao esquema da educação. Bolsonaro indicou 2 pastores ali que faziam o quê? Se reuniam com prefeitos de várias cidades do interior, do norte e nordeste principalmente, para quê? Para pedir propina. Então eu vou te dar verba para educação para sua cidade, se você vai roubar a verba ou não, não tô nem aí. A gente vai te dar a verba. E, em troca, algum empresário aí da cidade, vai construir uma igreja pra gente. É isso. Mas por que o empresário vai construir a igreja? Porque o empresário deve ser o operador de propina do prefeito. É por isso mesmo, viu? Não, Thiago, você tá imaginando? Não, não tô. Porque alguns empresários denunciaram e falaram, olha, por que eu vou construir a igreja? Porque depois a prefeitura vai me contratar com a verba do governo Bolsonaro e eu vou ganhar muito mais do que isso. Só numa tacada o empresário denunciou 100 milhões. Quantas igrejas ele vai fazer com 100 milhões? Igrejinha pequenininha, em cidade com 10, 15 mil habitantes, interior mesmo, às vezes menos que 10 mil habitantes, que às vezes a cidade é uma área muito grande, principalmente no interior, aí tem 5 mil habitantes lá, aí são vários povoados. E aí lá mete uma igreja evangélica no meio, com um pastor, para comprar voto com dinheiro vivo. Aí você vê um cara exatamente indo no interior do Pará, indo pro Amapá cheio de dinheiro vivo. E a polícia falou, era para comprar voto. Você liga os pontos. Tô eu dizendo que é para comprar voto? Não, saíram nas notícias. Era o dinheiro para comprar voto, de acordo com o relato dos policiais. Aí, a polícia está falando isso, quem sou para falar que não é? Agora você só liga os pontos, o resto do esquema, que é o Bolsolão. Parte do dinheiro eles roubam para si mesmos, então por isso que você vê aí, quando chega, principalmente em dezembro, janeiro, você não vê mais os deputados, estão todos nos seus iates, aí eles não tiram foto para o Instagram, estão todos nadando em dinheiro. E aí, andam em jatinho particular e tudo mais, e aí parte disso eles guardam. Para quê? Para no dia da eleição comprarem votos. É por isso que esse é um dos motivos que eu falo aqui pelos quais os institutos de pesquisa erram no primeiro turno o resultado. Por quê? Porque no primeiro turno tem muita gente, além de todos os outros fatores, tem esse fator de que muita gente está comprando voto. Muita gente. Ah, Thiago, chega a 2, 3, 4%? Talvez. É muito voto comprado. E agora, nessa eleição, foi a eleição que mais se comprou voto, porque nunca se roubou tanto. Porque o esquema do Bolsolão são 54 bilhões que já foram pagos. Tem mais 19 para o ano que vem, que já estão aprovados. E o Bolsonaro já assinou. Ele não vetou, ele assinou. Tem 19 bilhões para o ano que vem para roubarem. Para os parlamentares roubarem, se o governo der aval. Se o Lula for o presidente, ele não vai dar aval. Ele já falou que vai acabar com isso. O Bolsonaro não, se ele for presidente ele vai dar aval, ele vai continuar pagando como pagou nos últimos 3 anos de governo, é isso que vai acontecer. E estão roubando tudo, é tudo roubado, veja bem, não é que estão fazendo a obra e superfaturando, não fazem nada, roubam tudo. E a população não percebe, eu dei aqui outro dia o exemplo, eu falei, no outro vídeo, eu falei, olha, tem caminhoneiro que viaja todo dia em estrada que a Dilma duplicou e não vota no PT e estava lá fora a Dilma. Essa estrada, hoje a estrada está muito mais mal cuidada, está mais esburacada, o pedágio está mais caro, o caminhoneiro está ganhando menos, mas continua lá mito. A pessoa não percebe. E não é porque é um mito. Teve um caminhoneiro que também andava todo dia em estrada que estava novinha, a estrada duplicada, feita pela Dilma, todo dia, mas votou no Aécio. E estaria até hoje, se não fosse o Bolsonaro, estaria fora PT, com a estrada toda esburacada, a ponte caindo e tudo mais. A pessoa não percebe o bem que faz um governo se o governo não tiver um marketing muito, muito bom. E é o que acontece. Os governos que faziam não tinham um marketing muito bom. E agora você tem um governo que está roubando tanto. Olha 54 bilhões que você tira do orçamento
para obra, para infraestrutura, para atendimento da população no SUS, é muita coisa. Como é que a população não percebe? Percebe sim, só que a população fica naquela. A sua condição de vida vai piorando pouco a pouco, você não percebe que não é uma lapada só. Você acordou num dia, caramba, a estrada agora está toda esburacada, eu precisei ir no hospital, agora eu me ferrei, ontem eu precisei, estava ótimo, hoje eu precisei, tá uma fila enorme, não tem mais médico, não tem mais nem seringa, não tem nada. Não tem equipamento, olha, tá tudo caindo aos pedaços, nossa, meu filho voltou aqui da escola, falou que teve que comer 1/4 de ovo, ou em algum outro estado é o que? Leite com bolacha, às vezes água com bolacha, que é que eles dão para as crianças, não é do dia para noite. Como é pouco a pouco, as pessoas não percebem. E aí o Bolsonaro sabe disso, aí ele vai liberando bilhões e bilhões e bilhões para roubar. E a mídia não faz nada, que a mídia ganha parte dela. A mídia ganha parte dela não só disso, a mídia ganha parte dela quando o Bolsonaro aumenta o preço do combustível artificialmente, o que acontece? A mídia e os maiores patrocinadores da grande mídia têm bilhões em ações da Petrobras. Aí a Petrobras passou, que pagava 3, 4 bilhões por ano no máximo em dividendos, passou a pagar 100 bilhões por ano de dividendos. Quer dizer, além dele roubar 54 bilhões em 3 anos, só da Petrobras, é dinheiro meu e seu, 101 bilhões. Só em 2021. Em 2022 já foram mais 84 bilhões. É dinheiro que a gente está pagando. Só que nesse ano ele ainda torrou mais 80 bilhões para manter essa roubalheira do mercado financeiro na Petrobras. Por quê? Porque ele baixou o preço dos combustíveis como medida eleitoreira, tirando do ICMS, criando um rombo nos cofres públicos. Enquanto isso, não mexeu no lucro dos acionistas da Petrobras. A Petrobras continua fazendo uma coisa criminosa. Qualquer CEO, presidente de empresa, executivo que fizesse isso seria preso, seria processado e preso pela empresa. A Petrobras lucra 105 bilhões. Em vez de reinvestir, de aumentar o salário dos petroleiros, de investir em mais tecnologia, em mais pesquisa, de fazer novas refinarias, não! O que faz a Petrobras? Dos 105 bilhões dá 101 para os acionistas. Que é o pessoal aí que anuncia na grande mídia. Várias zonas de grande mídia também estão recebendo parte desses bilhões. Então o esquema do Bolsonaro é junto com toda a grande mídia. E aí a parte dele é o quê? Para manter essa mamata sem fim que eles estão. É fazer o seguinte, fingir que ele é inimigo da Globo e que a Globo é inimiga dele. E que os meios de comunicação são inimigos dele. E você vê alguns que são um pouco mais isentos, aí tem uma matéria aqui, outra ali, que estão mais ali. Mas chega na hora H, você vê ali na capa do maior portal do país, olha, afastaram o governador da Alagoas, ilegalmente, liga